tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, minha vida vem me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a colocarem de pé para a gente estar orando. Está iniciando mais uma escola bíblica dominical. Amém? Oremos. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado,
Neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui na sua casa. Pai, nós te pedimos, Senhor, abençoar cada um que está aqui, cada um que está vindo agora, Pai, para a igreja. Nós pedimos, Senhor, abençoe em nome de Jesus. Amém. A irmã Mariana vai estar louvando o hino da harpa. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa de número 505. Convido os irmãos a colocarem de pé para a gente estar iniciando a leitura da revista. Amém? Lição 8, 22 de novembro de 2020. A Bíblia é a palavra de Deus. Texto áureo.
seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8. Verdade prática. E através da Bíblia, que o Todo-Poderoso comunica ao homem sua vontade e seu amor em Cristo, a igreja. Leitura bíblica em classe encontra no livro de Salmo, capítulo 119, do versículo 1 ao 112. Eu estarei lendo os ímpios, a igreja os pares. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão, de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, todos juntos. Benditos és tu, ensina-me os teus estatutos. Gostaria de chamar os professores aqui à frente para a gente estar orando. Oremos. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós te apresentamos a vida de cada um desses professores, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha capacitar eles, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Venha usar eles hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Está passando o presbítero Zé Orlando, está dando continuidade na Escola Bíblica Dominical. 1h20, tá, o presbítero? Se me dá um toque. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos felizes, né, irmãos? Estamos alegres por estarmos reunidos na casa do Senhor, né? Chamado casa de oração, mas também desta vez, né, para nós aprendermos a sua santa e poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos reestudando esta lição que é do trimestre de 2008, né? Pela misericórdia de Deus, eu tive o privilégio de estudar neste ano, né? Em Corrência, e é um tema muito sugestivo nos nossos dias, nos últimos dias, né? É porque alguns irmãos não saibam, mas o Dia da Bandeira, o Dia da Bandeira do Brasil, é todo dia 19 de novembro. E se nós observarmos nas instituições públicas, a bandeira do Brasil, ela é levantada. E também para nós que somos cristãos, nós temos a nossa Constituição, né? Essa Constituição, ou seja, toda a nossa vida, o nosso ser, está pautada nessa Constituição. E essa Constituição, chamada Bíblia Sagrada, também nós temos, né, um dia para nós proclamarmos esse dia, que é o dia da Bíblia. Ou seja,
todo segundo domingo de dezembro é comemorado o dia da Bíblia. Eu quero dizer para os irmãos que desde quando eu levantei as mãos para Jesus, que eu entreguei minha vida para Jesus, desde aquele dia, irmãos, eu venho comemorando o dia da Bíblia. Eu amo a palavra de Deus, eu gosto da palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus, eu procuro esmiuçar a palavra de Deus. Então, irmãos, essa palavra de Deus aqui, eu a amo e muito. Louvado seja o nome do Senhor. É porque esta palavra, meus irmãos, que me fez eu chegar até os pés do Senhor. Porque um dia alguém pregou para mim a palavra de Deus, alguém falara para mim que esta palavra é viva, alguém falou para mim que esta palavra transforma, e eu acreditei, e eu comecei a ler, e desde aqueles tempos ali, meus irmãos, eu não paro de estudar a Bíblia Sagrada, amém? Eu quero dizer para os irmãos, que eu tenho uma particularidade, que eu gosto muito assim de fazer o estudo da palavra de Deus. Eu gosto de passar para os irmãos aquilo que eu aprendi, e eu quero dizer para os irmãos que eu já estava muito com saudade da escola bíblica dominical, né? Nós temos aí as ordens de ministração, né, da palavra de Deus, e eu ficava me esperando a hora de eu vir ministrar a palavra de Deus. É porque, meus irmãos, eu quero dizer, eu amo a palavra de Deus, né? Eu gosto da palavra de Deus na forma que nós estamos fazendo aqui. Eu gosto da palavra de Deus, estudando, esmiuçando, né? Irmãos, eu quero dizer para os irmãos também, que nós vamos estudar aqui, vai falar sobre a palavra de Deus, e falando sobre a palavra de Deus, nós vamos falar somente sobre a parte material da palavra de Deus, e nós vamos discorrer um pouco sobre a parte espiritual. O que é Bíblia, né? Nós sabemos que a palavra Bíblia, ela vem do grego biblion, ou seja, significa coleção de livros, né? E se é uma coleção de livros, meus irmãos, esta coleção, ela se torna plural, não é? Porque se tem um livro, 2 livros, 3 livros, então é plural. Mas, por essência, né, da palavra de Deus, ela significa o livro, ou seja, o livro dos livros, né? Ou seja, segundo algumas pessoas falam, que é o livro mais vendido e mais lido, né? Algumas coisas eu discordo. Eu acredito que a Bíblia é o livro mais vendido, mas eu discordo de que ela é a mais lida também. Porque quando a gente fala ler, nós entendemos assim, é pegar de Gênesis a Apocalipse. E se eu perguntar aqui, qual irmão, qual irmã que leu a Bíblia toda, quantas vezes, dificilmente nós vamos achar um número considerável, não é verdade? Mas todavia a palavra de Deus, ela é pregada, ela é estudada, né? E para a misericórdia de Deus estamos aqui para fazer da mesma forma, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 8. A lição de número 8, que nós temos o título da nossa lição, que é a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. E se nós pararmos e pensarmos, irmão, nós vemos que esse título da nossa lição é uma afirmação, ela é uma afirmatividade, ou seja, para nós que já somos cristãos, para nós que já entregamos as nossas vidas para Jesus, nós acreditamos, nós cremos que esse título, ele está de acordo conosco, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, é uma afirmação, porque teve muitas pessoas aí, outros grupos de pessoas, acreditam que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Alguns acreditam que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Outras pessoas consideram que a Bíblia é considerada um livro de histórias antigas. Outros consideram que a Bíblia é um livro herético, ou seja, o homem colocou algo aqui dentro da Bíblia, acha que o homem ele está hereticamente
enganado por este livro, mas nós que somos servos do Senhor, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é 22 de novembro de 2020, né? Também comemoramos, né, o dia do músico, né? Há quem diga que, já que estamos em escola bíblica dominical, eu aproveito esta oportunidade e eu gosto de falar algo, porque nós estamos em estudo, né? Então, muitas pessoas pensam que a pessoa, por ser músico, ela é levita. Ai, gracinha desse menininho, ele é levita, hoje está cantando. Tem nada a ver, irmão, levita com músico. Mas isso aí também é um outro assunto. Mas, todavia, irmão, o que está em pauta aqui é o estudo da palavra de Deus, amém? Meus irmãos, eu gosto sempre de frisar, isso é costume meu, porque muitos irmãos falam assim, irmãos Orlando, ele sempre fala isso, e eu vou sempre repetir, meus irmãos, por quê? Porque tem irmãos que às vezes não conseguiu, não teve oportunidade de ouvir. A palavra áureo, texto áureo, ou seja, é ouro, texto de ouro, né? Por que texto de ouro? Porque o ouro é uma coisa preciosa, né? Nós não achamos o ouro aí em qualquer lugar no quintal da nossa casa, é uma coisa preciosíssima. E toda a escola bíblica dominical, ela está pautada, né? Ela é a base da lição, é o texto áureo, é o texto de ouro. Então o texto de ouro nosso diz assim, ó: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, versículo de número 8, né? A verdade prática diz assim, ó: é através da Bíblia que o Todo-Poderoso comunica ao homem a sua vontade e o seu amor em Cristo, né? Essa verdade prática aqui, irmãos, é bom eu mostrar para os irmãos, que essa verdade prática aqui, ela está em termos materiais, né? Olha só, através da Bíblia que Todo-Poderoso comunica o homem a sua vontade, seu amor. Então aqui nós sabemos que Deus já comunicara lá no passado com Adão e Eva verbalmente, né? Falava verbalmente, comunicava verbalmente. Com os irmãos do passado, nós vamos discorrer aqui, nós vamos confirmar isso. Muito bem. Meus irmãos, nós vamos estudar a transmissão da Bíblia, como que essa Bíblia ela foi transmitida para chegar até nós, né, nesse conforto que nós estamos aqui, ó, sentados, né, manuseando a palavra de Deus. Nós vamos saber como que isso aí aconteceu, né? Vamos falar sobre a transmissão oral, né? Que já conversava verbalmente. E vamos falar sobre a transmissão escrita. Como que essa Bíblia, ela foi escrita para chegar até a nós, né? Muito bem. E também no tópico 2, nós vamos falar sobre a composição dos livros da Bíblia. Como que essa Bíblia foi composta, né? Como é que chegou a esse compêndio, né? A essa coleção de livros que nós chamamos de Bíblia, né? Então, nós estamos aqui, irmão, para aprender. Nós vamos discorrer sobre essas pautas aqui, né? E também nós vamos falar sobre o cânon bíblico. O que é cânon bíblico? Nós vamos saber que ali tinha uma regra, irmão, para os livros serem ali confiscados, para ver se os livros, eles passavam ali, né, no padrão ali, na regra ali, do concílio de Trento, no concílio de Nicéia, para que nós descobrirmos se o texto, se o livro, se ele é um livro inspirado ou se ele é um livro apócrifo, né? Nós falamos muito de livro apócrifo, nós vamos estudar, nós vamos saber o que são livros apócrifos, né? E depois nós vamos falar sobre a inspiração da Bíblia, né? Vamos falar sobre a completude da Bíblia, vamos falar sobre a inerrância da Bíblia, sobre a infalibilidade da Bíblia, e vamos falar também sobre a revelação bíblica. E nós vamos concluir, irmão. Muito bem. Meus irmãos, à medida que nós vamos lendo aqui
a lição, aí nós vamos, né, comentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a introdução da nossa lição diz assim: o diabo tem feito tudo para difamar a Bíblia. E uma de suas principais estratégias tem sido a disseminação do falso ensino que as Escrituras não é a palavra de Deus, mas apenas a contém. Nesta lição, estudaremos alguns assuntos relacionados, ou seja, relacionados à transmissão, à formação e à inspiração divina da Bíblia, né? Então, irmãos, o que de antemão nós entendamos aqui, ó, é que a introdução nos diz que o diabo, ele vai fazer de tudo para que nós não creiamos nesta palavra de Deus, chamada Bíblia. Então ele vai fazer de todos os modos, de todas as maneiras, né, para nos retirarmos da casa do Senhor. Ou seja, é porque alguém já chegaram assim perto de alguns irmãos, né, e falava assim: você acredita nisso aí, que tem uma história na Bíblia, que o peixe engoliu o homem, você acredita? Aí teu irmão falou assim: acredito. Mas você acredita nisso? Acredito. Se tivesse escrito na Bíblia que o homem tivesse engolido o peixe, também eu acreditava. Então, irmão, nós temos que crer, nós temos que estar ligados na palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Eu fico olhando, irmãos, daqui, eu aproveito mesmo, irmão, eu falo mesmo. Eu fico olhando daqui às vezes, é no culto de terça-feira, é no culto de escola bíblica, igualzinho, tem irmãos, né, que nem Bíblia ele traz na escola bíblica. Escola de quê? De Bíblia. Não traz a Bíblia. Às vezes a esposa senta de um lado, o marido senta do outro. Também não procura se agregar, não procure ler, não procure olhar o que realmente está escrito. Quantas heresias, né? Nós vemos pregadores, né, que as pessoas hoje estão nesse afã, tem que trazer pessoas de lado, porque gosta de fazer coisas, e está ali dando glória a Deus, aleluia, amém, 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 não sabe nem o que é um amém. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso aí. Então nós temos que ler a palavra de Deus, para ver se realmente está em consonância, aquilo que está pregando, se está em consonância com a Bíblia. Meus irmãos, eu tenho propriedade para falar, porque antes de eu subir nesse púlpito aqui, eu passo por um crivo também, entendeu? Eu discuto com os meus líderes, e eu falo: olha, aqui está falando assim, assim, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre aquilo. Quantas vezes eu ligo em off para o pastor Orlando? Muito bem, mas isso aí é um caso polêmico, você dá uma essência nisso aí, uma essência leve, não bate muito, porque as pessoas depois se distorcem o leque para o outro lado. Então, irmãos, isso aí chama preocupação, né, de nós ministrarmos a palavra de Deus, porque às vezes nós enganamos com pessoas que acham que é porque às vezes as pessoas as pessoas expressam bem, a pessoa tem um nível de escolaridade alta, a pessoa frequentou um curso teológico, então tudo que ela falar aqui, nós vamos pular e vamos dar glória a Deus, aleluia. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Por isso que o estudo sistemático da palavra de Deus, né, nós temos que fazer isso aí, ó. Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que esmiuçar. Não ficar só na escola bíblica no dia de terça-feira, não. Nós temos que pegar a palavra de Deus e manusear. Então, e o diabo, ele nos conhece. Ele sabe se nós entendemos a palavra de Deus ou não. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Então, essa palavra Bíblia, ela é uma coleção de 66 livros, né? Ou seja, são 27 livros no Novo Testamento, né? E quantos livros no Antigo Testamento, irmão? É 39. Então, 39 mais 27, né, daria uma somatória de 66 livros, né? E se nós pegarmos a palavra, a Bíblia,
dos irmãos, né, católicos, nós vamos ver que no livro do Novo Testamento existe a coleção de 27 igualzinhos nossos, mas no Antigo Testamento eles têm 46 livros. 46 livros, irmão. Nós vamos falar sobre isso aí. Então, nós entendemos também, quando nós formos ler a Bíblia, ela tem duas linguagens. Ela tem a linguagem literal, denotativa, né? E tem a linguagem figurada, ou seja, conotativa. Ou seja, a linguagem literal é aquilo, é o pé da letra, né? Disse Jesus, eu sou o caminho, né? A verdade e a vida, né? E a linguagem figurada, quando ele fala assim, eu sou o pão da vida, né? Como homem, Jesus teve fome, teve sede, mas como Deus, ele teve o quê? Como Deus, ele é o pão da vida e a água da vida, não é isso? Então nós temos que entender, irmão, por isso que temos que estudar a palavra de Deus, para nós sabermos o que é sentido figurado e sentido literal. Quando João ali, ele escreve em João capítulo 3, versículo 16, irmão, ele fala assim, porque, a palavra porque junto significa respondendo. Ele fala assim, porque Deus amou no passado, ó, Deus amou o mundo, ou seja, esse mundo aqui é a humanidade, né? É no sentido figurado, ó, porque Deus amou a humanidade. Os irmãos estão entendendo? E tem uma hora que fala, filhinhos, não ameis o mundo. Aí, irmãos Orlando, mas eu não estou entendendo, o mundo ali fala que não amar o mundo, mas Deus amou o mundo. Então por isso que nós temos que ter muita atenção naquilo que nós vamos ler, né? E nós temos também, irmãos, depois nós vamos falar aqui, sobre o texto, o contexto, né, da palavra de Deus. Então a palavra texto pode ser uma palavra, duas palavras. Agora o contexto, o que é o contexto, irmão? O contexto é aquilo que vem antes do texto e depois do texto. Por isso que nós não podemos fazer um sermão em cima de um texto. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, porque toda essa Bíblia, ela é pautada, ela é centralizada na pessoa de Jesus. Se nós pegarmos Gênesis até Apocalipse, tudo ali está centrado na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos também, irmãos, que prestar atenção, porque quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós temos que olhar o ponto final e vírgula. Porque tem texto, os versículos, às vezes nós estamos lendo o versículo, nós olhamos, nós vemos que esse versículo ele ainda não terminou, irmão. Não, terminou não. Ele tem uma vírgula. Ele vai terminar no versículo de baixo. Irmãos Orlando, mas não estou entendendo isso. Por quê, irmão? Porque hoje, irmãos, é muito fácil de nós pegarmos a Bíblia, né? A manusear a Bíblia, falar assim, abra a Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17. Aí você vai ali no índice da Bíblia Sagrada, e ali, né? Olha ali a letra L ali, ó, e vai lá em Lucas lá. Hoje é muito fácil, mas antes não. Então esse negócio de versículo bíblico, irmão, tome cuidado. Eu já vi muitas pessoas falar assim, nós vamos ler só até aí, porque foi até aí que Deus mandou. O nosso Deus não é incompleto. Por que você parou na vírgula? A vírgula dá-nos a entender que ela vai continuar. A palavra de Deus continua falando. E nós vamos aprender isso aqui. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado na leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus, para nós lermos a palavra de Deus, eu sugiro para os irmãos que quando for ler a palavra de Deus, começa ali em Gênesis, lê um capítulo de Gênesis e lê um capítulo de Mateus, né? Vai fazendo intercalação assim, porque a própria Bíblia, ela se completa. A própria Bíblia, ela se correlaciona, né? A Bíblia não entra em contradição. É assim que nós estudamos a palavra de Deus. Muito bem. Então, meus irmãos, para quem gosta, né? Tem irmãos que é taxativo, gosta de falar que a Bíblia contém 1189 capítulos. A Bíblia contém 1189 capítulos, irmãos, né? Quem gosta de escrever isso aí, quiser escrever, pode escrever. E a Bíblia também contém 31.173 versículos, né?
E ela contém 3.566.480 letras, né? Irmãos, agora, como que essa Bíblia, né, foi dividida em capítulos? Quem dividiu essa Bíblia em capítulos? Essa Bíblia, ela foi dividida por um francês, um professor, lá na França, né? Ele dividiu ela em capítulos. Eu vou explicar isso aqui agora mesmo, por quê? Por que ela dividiu em capítulos, irmão? Tudo para facilitar para nós. Mas depois, 300 anos depois, né? No século XVI, outro erudito francês também, professor, né? O nome dele é Robert Stenne, transformou esse rolo do livro em versículos. Ou seja, o Stephen Langton, né? No século VIII, né? Ou melhor, no século XIII, ele dividiu em capítulos. E esse outro aqui, o Robert Etienne, transformou ele em versículos, né? E nós sabemos também, se nós pegarmos a nossa Bíblia, né? Eu queria que os irmãos fizessem isso, em nome de Jesus, por favor. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra na primeira página aí. Olha na capa, está escrito Bíblia, né? A palavra de Deus está escrito Bíblia, não é isso? Agora olha aí quem que é o tradutor, o escritor aí. João Ferreira de Almeida. Algum irmão, alguma irmã já procurou saber por que esse irmão está escrito ali? O que é esse irmão? Como que chegou até a nós? Algum irmão preocupou? Teve a preocupação de saber quem foi esse João Ferreira de Almeida? Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para os irmãos. Por isso que escola bíblica é bom. Escola bíblica é assim, irmãos, ó, é uma aula, a primeira aula, ela intercala com a segunda, intercala com a terceira e assim vai. Aí chega no final, você tem uma conclusão de todo o trimestre. Depois o trimestre que vai nascer, também tem consonância com o trimestre anterior. Então, irmão, por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Ou seja, quando eu não venho aqui na escola bíblica, eu estou trabalhando, os irmãos podem perguntar eu na rua, mas Orlando, me explica isso aqui. Eu não estava aqui não, eu não vi não, mas eu explico, porque eu estudei. Por que eu estudei? Porque senão eu me perco, irmão. E nós sabemos, por que eu estou falando isso aqui? Porque foi no dia 31 de outubro, né? Foi comemorado o quê, irmãos? Irmãos, 31 de outubro? Ninguém sabe. Irmão, 31 de outubro é comemorado. Você quer ver, lembrar do dia das bruxas, todo mundo lembra. Comemora o quê? Sabe, dá mais ênfase na história secular do que na história cristã. No dia 31 de outubro, comemora o quê, irmãos? A reforma protestante, né? Nós sabemos que a igreja perdeu a sua forma, por isso que fala reforma, né? Ou seja, perdeu a forma, reformar. Ou seja, se vai reformar, é alguma coisa que perdeu a forma. Onde que a igreja perdeu a forma? Né? A Bíblia Sagrada nos diz que os discípulos perseveravam na doutrina, né? Nos ensinamentos dos apóstolos ali, ó. E depois ali a história ali, o dia que eu estava falando sobre a reforma, alguns irmãos estavam ali, lembra que eu falei? Aí chegaram ali, depois vem ali aquela história ali, tudo certinho, está tudo no livro de história. Então nós chegamos a Martinho Lutero. E nós chegamos a Martinho Lutero, nós ficamos só naquilo, as 95 teses. Não, mas não acabou não, irmão. Continua. Martinho Lutero depois foi para um outro castelo. Ali ele começou a estudar a palavra de Deus. Aí o que ele fez com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela era lida somente para o clérigo, ou seja, só os padres ali, os bispos, que liam a Bíblia. Então o que aconteceu? Martinho Lutero, ele conseguiu entender que a palavra de Deus, né, ela teria que chegar até a nós. Aí o que ele fez? Ele reescreveu, ele traduziu a Bíblia em latim, sola escritura, né? Nós já estudamos sobre isso, soli deu glória, né? Solis Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Então, quer dizer, ele traduziu a ela, esta palavra de Deus, em latim, né? Lá em Amsterdã, na Holanda, né? E depois,
que aconteceu? Essa escritura, ela chegou até a nós, né? Então esse João Ferreira de Almeida, no qual eu falei para os irmãos, esse João Ferreira de Almeida, quem era João Ferreira de Almeida? Aqui, ó, ele nasceu em Portugal, presta atenção, irmãos, ó, porque um dia vai perguntar que os irmãos têm que saber, ó. Ele nasceu em Portugal, em Lisboa, né? Esse João Ferreira de Almeida, em 1628, é um resumo rápido aqui, irmãos, ó. Ele é filho de pais católicos, João Ferreira, filhos de pais católicos, né? Ele converteu lá na igreja da Alemanha, através de um folheto. Os irmãos sabiam disso? Sabia, irmão? Pode falar, irmãos, estamos em escola. Então, irmãos, esse João Ferreira de Almeida, ele foi evangelizado através de um folheto bíblico, né? Ele aceitou Jesus e ele escreveu, ele traduziu a Bíblia para nós, ó. Ele traduziu o Novo Testamento em 1681. E sabe como que foi publicada essa tradução aqui no Brasil, de João Ferreira de Almeida? Em 1944, tá vendo? Em 1944, irmãos, ó. Né? E em 1691 ele morreu, entendeu? João Ferreira de Almeida, agora os irmãos sabem quem que é, né? Porque vai chegar um dia que o pastor Reginaldo vai falar sobre o culto missionário, e ele vai falar, quem sabe aí o que aconteceu com João Ferreira de Almeida? Os irmãos já sabem, não é verdade? Muito bem, então, irmão, a transmissão da Bíblia é o tópico 1 aí da nossa lição. Diz assim: como a Bíblia chegou até a nós? Na forma em que conhecemos, tá vendo? É uma pergunta, né? Muito bem, essa é a pergunta que não se cala entre os crentes e descrentes. Em qualquer lugar do mundo é possível acessar a Bíblia na forma de livro. Ela foi traduzida para mais de 1.600 idiomas e dialetos. Porém, há mais de 4.000 povos que ainda não podem ler as Escrituras em sua própria língua. Eis aqui um enorme desafio para a igreja do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, prestemos atenção aqui, ó. Nós já ouvimos muitos irmãos falar sobre, a palavra de Deus tem que chegar na janela 10/40, né? Os irmãos já procurou saber o que é a janela 10/40? Já procurou saber? A janela 10/40, irmão, se nós pegarmos o mapa mundi, o mapa do mundo inteiro, se nós pegar ali aquela linha do Equador ali, imaginária, nós vamos ver que você vai pegar um quadrado ali, um retângulo da linha imaginária ali do Equador, você vai jogar 40 graus para a esquerda, para a direita, e 10 graus para cima. Então, dentro desta janela, desse quadradinho, é aonde existe as religiões que jamais ouviu falar de Jesus. É ali que o evangelho tem que chegar e não chegou. A janela 10/40. E todo mundo falando 10/40, janela 10/40. Quer ser missionário? Irmão, quer ser missionário? Vai para a janela 10/40 para você ver. Onde as pessoas nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve ideia do que é Deus, do que é Jesus. Nós sabemos ali as pessoas ali, elas se acham que o Deus delas, né, elas serão agradáveis através de uma bomba. A pessoa ali vai e coloca a bomba ali dentro do peito ali, explode, pensando que está agradando o seu Deus. Por isso que o evangelho de Jesus tem que chegar ali, janela 10/40. É o hinduísmo, né? Nós sabemos, né, as maiores 3 religiões, é hinduísmo, qual que é as outras 2? Qual que é, Thais? Islamismo e a outra? Muito bem. Então, irmãos, ali está concentrada as maiores pessoas, praticamente, se não me falha a memória, parece que é 1/3 da população mundial ainda não ouviu falar de Jesus. Então, como que essa palavra de Deus chegou até a nós? Então aqui está falando, ó, o diabo ele vai fazer de tudo que nós não entendamos, né, sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, irmão, quero dizer para os irmãos, ela foi escrita aproximadamente, porque a Bíblia, irmão,
falando em Bíblia, nós não trabalhamos com datas precisas não, viu? Quando fala aproximadamente, ou seja, pode ser a menos e pode ser mais, entendeu? Então, a Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos, aproximadamente, por 40 autores distintos, ou seja, 40 homens diferentes, ou seja, um irmão era culto, o outro não era culto. Então eu vou dar uma discorrida aqui mais ou menos, só para os irmãos terem uma ideia, o que esses autores eram, que ó, Davi e Salomão, eles foram reis, né? Pedro e João, eles foram pobres e humildes pescadores, né? Moisés e Paulo foi homens de vasta cultura, né? São um homem muito culto, né? Amós, ele foi boiadeiro, irmão. Os irmãos já procuram saber, Amós foi boiadeiro. Lucas, ele era médico, né? Ele era médico, tanto é que os irmãos sabem que quando inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando foi falar aqui que o suor de Jesus transformou-se em gotas de sangue, olha você como que Deus é. Deus, ele não mostrou isso aí para Mateus, para Marcos. Por quê? Ele mostrou para Lucas. Porque Lucas, sendo médico, sabia que dentro da medicina, a agonia de Jesus era tanto que os poros, irmãos, eles se abram e misturam no meio de sangue. Os irmãos sabem disso. Se os irmãos procurar isso aí dentro da medicina, estudar, quando o ser humano ele chega à agonia tal no ápice ali, os poros se abrem, entendeu? Ali o suor ali, ó, e começa a misturar no sangue. Por isso que fala, o suor de Jesus transformara em gotas de sangue. A agonia ele era muito. Então Deus revelou para quem? Para Lucas, que Lucas é médico, entendeu? Então Deus tem a maneira certa, né? E também Mateus foi funcionário público, ou seja, né? 1.600 anos. Eu não falei de tudo aqui não, irmão. Não falei deles todos não. Então nós vemos que foram pessoas distintas, né? Muito bem. Então, foi 40 autores, né? Que foi escrita a palavra de Deus. Muito bem. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita, mas ela foi inspirada. Eu vou falar isso aqui agora mesmo, sobre a inspiração plenária e verbal da Bíblia Sagrada, como que ela chegou até nós, né? Muito bem. Então, aqui, irmãos, ó, a revelação bíblica, ó. Por revelação, entende-se o agir de Deus, pelo qual ele dá a entender ao escritor sagrado coisas ignoradas, isto é, o que este por si só não poderia saber. Ver Daniel 12:8, essas referências aí é bom procurar em casa, irmão. A inspiração nem sempre implica revelação. A inspiração nem sempre implica revelação, né? Ou seja, os irmãos receberam inspiração de escrever, mas não é porque ele escreveu ali está revelado não, irmão, porque nós sabemos que no final nós vamos ver o que vai acontecer, né? Então, ó, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, entendeu? Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação. Ou seja, Lucas, por exemplo, foi inspirado a examinar os trabalhos já conhecidos. Então Lucas começou a estudar ali quem era Jesus, quem foi Jesus, como é que era esse homem, como é que era esse homem humano, como que era esse homem divino. Então Lucas escreveu ali, ó. Então, irmão, nós já estudamos isso aí, irmão, nós estudamos os trimestres anteriores. Então isso aí, nós temos que entender isso aí, ó. O mesmo deu com Moisés, que foi inspirado a registrar o que presenciara como relato Pentateuco, né? Muito bem. Então, meus irmãos, voltamos aqui no tópico 1, a transmissão oral, né? Ó. Nos tempos mais remotos, conforme registro no Antigo Testamento, o Senhor comunicava com o homem verbalmente, certo? Ou seja, antes de existir a Bíblia, Deus já comunicava ali com os irmãos ali, né? Falando, verbalizando palavras, né? Verbalmente, né?
Tanto é que lá no Éden, ele fora advertido pessoalmente pelo Eterno, né? Aqui está falando dos irmãos lá, ó, que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Todavia, a ordem divina não foi cumprida, acarretando o drástico fim da comunhão entre Deus e sua principal criatura. Muito bem. Olha, no período antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, né? Ó, a palavra fora transmitida oralmente em 1656 anos, tá vendo? Ó? Aproximadamente. Esse período, acompanha aí, irmãos, ó. Nós estamos em escola. Você não vai perder tempo de vir cá à toa, né? Então vamos olhar para a revista e acompanhar aí para aprender, senão vai perder tempo, né? Ó, aproximadamente por 1656 anos. Esse período envolve no capítulo de 1 a 5 de Gênesis, isto é, de Adão ao dilúvio, né? Época em que Deus criou os céus e a terra, né? O homem e os demais seres vivos. Nesse período, deu-se o crescimento e o desenvolvimento do ser humano e a corrupção geral do gênero humano, que culminou com o juízo divino sobre a humanidade. Nós sabemos ali que Deus chegou a falar com os irmãos ali que ia acontecer o dilúvio, eles não deram ouvido à palavra de Deus, depois os irmãos viram o que foi o juízo ali, 27 anos, e envolve os capítulos 6 a 11 de Gênesis. Nessa época, Deus alertara Noé acerca do dilúvio, salvando-se a vida de 12 pessoas. É isso, irmãos? 12 ou 8? Aí, fica atento, irmão. E quais são esses 8 pessoas? Essas 8 pessoas nós sabemos, ó, Adão e Eva, né? Os filhos e as noras, né? Somando vai dar 8 pessoas, né? Muito bem. Então, se fizermos uma leitura cuidadosa das Escrituras, verificaremos que Abraão transmitiu a palavra de Deus oralmente a Isaac e que essa mesma tradição durou até os dias de Moisés, né? Ou seja, sem a escrita, né? Este, bem informado sobre os fatos transmitidos por seus pais, teve plena condição de ser o primeiro ser humano da Bíblia, né? Primeiro escritor da Bíblia Sagrada. Então disse o Senhor a Moisés, 2 pontos, irmão. Disse o Senhor a Moisés, 2 pontos. Quando tem 2 pontos é porque vai explicar, entendeu? 2 pontos. Aí ele começa a explicar, ó. Escreve isto para memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué. Irmãos, quando Deus fala assim, ó, escreve isto num livro, por quê? Nós já prestamos atenção quando aqui, se nós começarmos a falar assim, ó, passa para os irmãos aí a palavra Josué. Aí um irmão chega no ouvido do outro e fala assim, Josué, o outro, Josué, Josué, Josué. Aí chega no último, vai dar o quê? Mané. Os irmãos estão entendendo? Por isso que a preocupação divina era essa. Escreve isso no livro para ficar no memorial, ou seja, para as pessoas, o que está escrito. Porque quando nós falamos de palavra, nós vamos, já viu falar em boato? A pessoa vai falando as coisas, viu aquela história lá que tem umas legendas lá, o fulano de tal foi, o patrão fala assim, eu quero o número deste pedido. Aí tinha um escutando lá, falou assim, o Lucas foi despedido. Aí saiu falando todo mundo na empresa, o Lucas foi despedido. Aí o que é? É o número deste pedido. Então Deus, preocupado com isso, o que ele fez? Ele mandou escrever, registrar isso num livro. Os irmãos estão entendendo? Escreve isso num livro, né? A palavra de Deus transmitida por 9 homens, desde o dia em que Deus falara a Adão, até a época em que ordenara a Moisés escrever sua mensagem, 9 homens receberam o encargo da transmissão oral, tá vendo? São 9 homens. Adão, de 930 anos, falou a Lameque, que tinha 777 anos, né? A Noé, que tinha 950 anos, a Abraão, 175 anos,
E este a Isaque, 180 anos. Este a Jacó, 147 anos. Este a Coate, 133 anos. Este a Arão, 137 anos. E este a Moisés, 120 anos. A despeito da longevidade desses patriarcas, foi o próprio Deus que milagrosamente assegurou a fidelidade da transmissão de sua palavra. Irmãos, é louvável isso aqui, irmãos. É louvável isso aqui, porque hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia aqui nas nossas mãos. Nós podemos carregar essa Bíblia para todo lado. Nós carregamos 66 livros nesse compêndio chamado Bíblia, né? Porque antigamente, irmão, era difícil. Eu vou fazer uma demonstração para os irmãos, porque aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vimos, aquilo ali concentra mais na nossa mente, no nosso coração. Então, irmãos, antes da Bíblia ser escrita, antes da Bíblia ser nesse compêndio que nós estamos vendo aí, com a maior facilidade, irmão, sabe? A Bíblia era assim, ó. A Bíblia, os materiais da Bíblia era o pergaminho. É o pergaminho. E saiu da minha mente que agora, a planta aquática ali, papiro. O papiro era uma planta aquática que vivia ali que existia ali nas margens do rio Nilo. Então ali eu tive o privilégio, eu nem sabia o que era papiro. Quando eu comecei a morar ali onde eu estou morando hoje, eu coloquei ali uma planta ali em frente à minha casa, até foi a Josi que chegou lá e falou assim: nossa, você tem um papiro aqui. Sabe o que é esse papiro? Eu falei, sei, é um dos materiais escritos na Bíblia. Aí ela fala, não, isso aí é muito bonito, muito importante e tal. Então o papiro, ele vive às margens do rio Nilo, e lá na minha casa, porque lá era úmido, então ele sobrevivia ali. Então o papiro era aquelas folhas, tipo quase assim, os irmãos têm uma ideia, igualzinho assim, quase, não é igual não, quase igual ali, o tronco é quase igual taboa. Então ali, sabe quando a taboa racha ali? Então o papiro ali, o que eles faziam? Eles pegavam aquele papiro ali, tiravam o papiro, aquelas tiras de papiro, irmão. Aí o que ele fazia? Eles pegavam e entrelaçavam as tiras assim, ó, dos papiros, e escrevia ali em papiro. E também pegava pergaminho, que era peles de animais, entendeu? E usava para escrever. E a Bíblia, irmão, com a Bíblia era no rolo do livro assim, ó. Entendeu, irmão? Olha aqui, olha para mim aqui, irmãos, ó. A Bíblia era assim, irmão. Então a Bíblia era desse jeitinho. Então, vocês vão ler aí, o irmão abre aí Lucas, capítulo 4, 17, nós vamos ver que Jesus, ele tinha só um minutinho, mas tinha a intimidade de abrir a palavra. Então, era assim, você abria o rolo do livro assim, irmão. Você vai pegar a lajinha, você abria o rolo. Aí você começava a ler. Agora imagina nós carregarmos 66 rolos desse jeito aqui, irmão. 66 rolos desse aqui, todo mundo indo para a igreja. 66 rolos. Então o que aconteceu? A Bíblia ela foi escrita, ela foi transmitida para nós, a escrita desse jeito aí, ó. E por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Pois não, pastor Zé Carlos? Pastor, muito bem. Traga uma muda dessa para a escola bíblica. Traga os irmãos vão entender o que eu vou falar. Os irmãos vão entender. Então o papiro, irmão, é um material, é uma matéria-prima da construção dos livros, do rolo do livro. Né? Alguém achou Lucas aí? Pode ler em alto e bom som. Fica de pé, irmãos, por favor. Ó. Amém, irmão, somente até aí. Então nós vemos aí, foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Ou seja, ele pegou o rolo. Quando fala, abriu o livro do profeta Isaías, ele pegou o rolo do profeta Isaías, irmão.
Isaías tem 66 capítulos. Imagina o tamanho do rolo do livro. Os irmãos já imaginou? Então ali ele abriu ali, ó, o rolo do livro ali, ó. Isso nos dá a entender que o profeta Isaías, ele tinha intimidade com a Bíblia. Agora, irmão, do jeito que está aí facinho, você manda o irmão procurar aí, ó. Abra aí em Lucas. Lucas está no Antigo ou no Novo Testamento? Pergunta ainda. Com a maior facilidade, nós temos essa facilidade aí de nós. Tem índice, né? Tem índice aí, ó. Pega a Bíblia Sagrada, olha para você ver, tem um índice lá, ó. Lucas, começa com a letra L, aí vai na letra L lá, assim, entendeu? Então, na nossa época, comparar a nossa época com a época passada, nós temos que louvar a Deus e muito, irmão, por esta escrita chegar até a nós. Amém? Muito bem. Então, irmãos, continuando aqui, ó, a transmissão escrita, né? Já falei, o Deus é o único autor da Bíblia, né? Deus é o único autor, porque todo livro tem a sua autoria ali, não tem, irmãos? Confirma para mim, irmão, tem ou não tem, irmãos? Então vai confirmando aí. Então todo livro tem a sua autoria ali. O autor do nosso livro aqui, do livro dos livros, né? Bíblia Sagrada é quem? É Deus. E o nosso maior intérprete, quem que é? Quem? Quem, irmão? Fala alto. Espírito Santo é o maior intérprete da Bíblia Sagrada, né? Glória a Deus. Então Moisés, o primeiro escritor, né? Que ele escreveu ali, nós sabemos que Moisés escreveu ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Os irmãos sabem do Pentateuco, ou seja, Penta vem de 5 os primeiros livros, né? Da Bíblia, Moisés escreveu. Então, irmãos, tem muitas coisas também ali em Gênesis que Moisés não relatou. Por quê, irmãos? Eu não sei. Porque Deus achava que, né? Se nós pegarmos do versículo 1 de Gênesis para o versículo 2, nós vamos ver aí que está sem consonância. Porque ali fala assim, ó, no princípio criou Deus o céu e a terra. Logo no segundo versículo, o que fala? O que fala, irmão? E a terra era sem forma e vazia. Você acha que Deus vai construir uma terra sem forma e vazia? Então do versículo 1 para o versículo 2, aconteceu N coisas que Moisés não registrou ali. Mas Deus sabe todas as coisas. Irmãos Orlando, tem base bíblica? Tem. Os irmãos lembram ali quando Deus, em Lucas, fala por a missão dos 70, você vai de porta em porta pregar o evangelho. Aí o que? Presta atenção, irmãos. E o que os discípulos falavam? Os discípulos falavam assim, os discípulos voltavam tristes. Voltava triste? Voltaram alegres. O que eles falaram para Jesus? Senhor, em teu nome, até os demônios nos submetem. Aí olha o verbo, olha o tempo verbal agora que Jesus fala. Eu via Satanás como raio de luz. Que ele já viu Jesus, viu Satanás ali sendo expulso do céu, a terça parte, e caindo na terra ali. Por isso que a terra foi destruída ali, né? Eu via Satanás cair como raio de luz. Eis que eu vos dei poder e autoridades para pisar de serpentes e escorpiões. Está vendo? Eu vi, olha o tempo verbal aí, ó. Entendeu? Então quer dizer, do versículo 1 ao versículo 2, Moisés não escreveu, porque eu não sei. Mas tem coisa ali que antes de passar para o versículo 2, aconteceram muitas coisas que os irmãos sabem a história do querubim ungido. Muito bem. Então aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, né? Moisés tornou-se desta forma o primeiro escritor humano, né, da Sagrada Escritura. A Bíblia afirma que ele escreveu todas as palavras do Senhor e que também, por ordem divina, né, guardou o livro da lei ao lado da arca do concerto. Os irmãos sabem que, né, ali está ali as tábuas ali, né? Então quando fala ali, irmão, o decálogo, os 10 testamentos, fala ali quando Moisés escreveu na tábua ali, ó. Ali já não era no pergaminho mais, ali era nas tábuas. E se nós formos ali na arca da aliança ali, né? Nós já estudamos passado ali. O que tinha ali na arca da aliança ali, pastor Zé Carlos? Ó. Está vendo? Muito bem, obrigado, pastor. Então ali nós vemos que está ali na memória ali, ó. Guarda isso na memória de um livro. Então está guardadinho ali, ó, dentro daquele
daquele quadradinho ali chamado o quê? Arca, né? Muito bem, então tá ali. Então, quer dizer, provada a escrita, né? Então, a composição, tópico 2, a composição dos livros da Bíblia. A Biblioteca Divina é constituída de 66 livros, foi escrita em um período de 1600, já falei, né? Agora nós vamos falar sobre o cano da Bíblia. Cano da Bíblia. O que é cano da Bíblia, irmãos? A palavra cano, antigamente, referia-se a uma haste usada para medir. Mais tarde, passou a significar regra, forma ou padrão de medida aplicada à Bíblia. Cano é um conjunto, prestemos atenção, irmão. Cano é um conjunto de livros inspirados. O que é inspirar, irmão? Inspirar é assim, eu vou respirar aqui para os irmãos ver, vou respirar aqui, ó. Respirar é soltar o ar para fora, ó. Eu respirei, eu soltei o ar para fora. Agora eu vou inspirar, ó. Eu vou trazer o ar para dentro. Então, ou seja, Deus, Ele inspirou ali, ó. Ele jogou ali dentro do coração do homem, no coração do homem, para que o homem viesse a escrever a Bíblia Sagrada. As pessoas falam assim, mas Orlando, a Bíblia foi escrita por homens. É verdade. Não tem como a Bíblia ser escrita pelo cachorro, elefante, né, irmão? Tinha que ser homens. Mas, porém, homens inspirados por Deus. Os irmãos estão entendendo inspiração? Vem de teupnus, ou seja, vem de fôlego, ar. Ou dá a entender que Deus, Ele jogou o ar para dentro. Aí os homens escreveram a palavra de Deus. Porque toda a escritura é o quê? Divinamente. O quê? Inspirada. Toda a escritura. O que é escritura? É tudo que está escrito na Bíblia. Você entendeu? Tudo que está escrito na Bíblia é escritura, né? Nós sabemos quando nós vamos no cartório para registrar os nossos imóveis, nós fazemos a escritura. O que é escritura ali? Escritura ali é tudo aquilo que contém naquele terreno ali, ó. Dentro do terreno e entra ali a parte da metragem ali, ó. É escritura. Tudo está escrito ali, ó, na escritura. Então, toda a escritura, ou seja, de Gênesis, Apocalipse, ela é divinamente inspirada por Deus. Os irmãos estão entendendo, né? E ela é o quê? Aí os irmãos já sabem, proveitosa para puxar a orelha, para corrigir, né? Muito bem. Então, irmão, agora nós falamos sobre os livros apócrifos. Nós falamos sobre apócrifos no início. O que quer dizer apócrifos? A palavra apócrifos significa oculto, escondidos, né? Não legítimo, não tem legitimidade, né? É por isso que nós falamos em cano. Ou seja, esses livros aqui, irmão, que eu vou falar para os irmãos, ó, são livros apócrifos. Quando perguntar a vocês o que são livros apócrifos, vocês já sabem, ó. São esses livros aqui, ó. Tobias, Judite, 1 Macabeu, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Entendeu? São livros apócrifos, né? Então, esses livros apócrifos, eles não passaram pelo cano da Bíblia. Mas, Orlando, mas como aconteceu isso? Aí nós vamos voltando ao estudo. Quantas vezes nós estudamos lições passadas aí sobre o concílio de Trento, né? E depois veio o concílio de Nicéia, e o concílio de Nicéias, né? Eles entenderam ali que esses livros não tinham a inspiração plenária de Deus. São livros não inspirados. É um livro que não tem assim muito a passar para nós, que não temos confiança. São livros apócrifos. Os irmãos agora sabem que são livros apócrifos, né? Livros apócrifos, né? Então a Bíblia, presta atenção, irmão, abre aí para mim, ó. A Bíblia, ela é inerrante e infalível. O que é inerrante? Inerrante é que não contém erro. Eu aproveito aqui, o superintendente da escola bíblica dominical, e se alguns irmãos aí tivessem desejo, irmãos, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros, mas contém erro em grafia, ou seja, impressão. Então aqui eu chamo a atenção do superintendente da escola bíblica, se uma oportunidade ele puder escrever
uma carta lá para a CPAD, para corrigir um erro de impressão na nossa Bíblia Sagrada, que está escrito em João capítulo 14, versículo 3. Rápido, irmão. Eu estou dando oportunidade para os irmãos abrir a palavra de Deus. Imagina se fosse esse livro aqui, ó, um rolo. Como é que ficava? Ficava mais difícil ainda, né? Agora tem a Bíblia aí facinho, aí tem irmão que nem olha para a Bíblia. Tem o prazer, irmão, de manusear a palavra de Deus, de ler o versículo. O que está escrito em João 14, 3? Rápido e bom som. Ó. Muito bem, irmão. Muito bem, obrigado, irmão. Quando diz ali, ó, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Está errado, irmão, isso aí está errado. Porque se nós olharmos ali, o se, ela é uma conjunção de dúvida. Jesus não tinha dúvida. Jesus não tinha dúvida que ele ia para o céu. Então está errado. O certo aí, algumas traduções está até corrigida. O certo ali é assim, ó. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, né? Então o certo é e quando eu for, não é e se eu for. A conjunção aí é de dúvida. Se, irmão, sabe que Jesus tinha dúvida de ir para o céu? Não tinha. Então, sabe, alguém... eu já me ousei até de escrever lá para a CPAD para fazer essa correção aí, irmão. Não é correção da escritura, entendeu? É correção assim da imprensa, né? Escreveu ele errado. E se eu for? Não é dúvida. Então, e se eu for? Aí Deus fala assim, Jesus, você não vai não, então, você está com dúvida, né? Não é. Então e quando eu for, afirmação, e quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Então, irmão, nós vemos aí que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros, ela é infalível, né? Ela não falha, né? E também ela é completa, irmãos, preparem para ler a palavra de Deus, ela é completa, ou seja, esse compêndio aqui, ele tem a sua completude. O que é completude? O pleno, completo, não precisa de colocar e nem tirar, né? Porque tem irmãos, às vezes vai ler a Bíblia, quer acrescentar alguma coisa, o outro já quer tirar. Então a Bíblia, ela é completa. Apocalipse 22, 18. E um irmão lê 22, 19. Apocalipse 22, 18, o irmão 22, 19. É rápido, irmão, para nós ganhar tempo. Estamos em escola bíblica. Ó. Amém. Obrigado, irmão. E o 19 agora? Eu estou dando a oportunidade. Obrigado, irmão. Está vendo só? Olha só, no versículo de número 18, fala sobre adição, ou seja, qualquer que acrescentar, né? E no versículo 19 diz assim, ó, qualquer aquele que tirar. Então, quer dizer, a Bíblia ela é completa, não precisa de colocar coisas na Bíblia, não. Igualzinho nós vemos por aí nesse neopentecostalismo aí, ó. Pessoas colocando coisas na Bíblia, está na Bíblia, o outro nunca leu, é mesmo, está na Bíblia, está na Bíblia. Teve uma vez aqui, ó, no ano de 2000, quando tinha o Banco Benja, ali, quem lembra ali, é onde é o banco Itaú ali, ó. Tinha aquelas pessoas ricas ali, né, pessoas de posse na fila ali do banco ali, 3 homens fazendeiros ricos na minha frente, 3 atrás e eu no meio ali, calça arregaçada, chinelinho de dedo ali no banco ali, né, aí o irmão fala assim, 2000 chegará, 2000 não passará, está na Bíblia, né? E o outro, está na Bíblia, o outro, está na Bíblia. Eu falei, moço, está na Bíblia não. Que não está o quê, menino? Eu leio a Bíblia. Eu falei, então o senhor lê a Bíblia errado. Sabe? Então, quer dizer, está acrescentando coisas, irmão. Está acrescentando coisas que não tem na Bíblia. Então tem que tomar cuidado, leia a Bíblia, manuseia a Bíblia, para o diabo ver que você entende a palavra de Deus, que você conhece a palavra de Deus, né? Muito bem. Existe a palavra exegese, vou soletrar aqui, ó. A letra E, X, E, exegese, né? Existe a palavra exegese,
É E-I-S-J, exegese. Então, a palavra exegese é a interpretação correta da Bíblia, né? Por isso que nós estudamos a hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é uma disciplina que nós estudamos em teologia, é a arte de interpretar texto sagrado, entendeu? E homilética é a arte de falar em público, né? Tem irmãos aí que tem homilética, preocupa muito até de pegar no microfone. Ó, preocupa até de pegar no microfone, mas às vezes não tem hermenêutica nenhuma. Então tem que tomar cuidado, por isso tem que estudar a Bíblia, fazer igualzinho os crentes de Bereia. Será que o irmão Orlando está falando está certo? Vou lá olhar. Pageia a Bíblia, olha se é verdade. E outra coisa, irmão, infelizmente eu tenho que falar, né? Não existe essa expressão aí, que muitos nós vemos aí, né? Inclusive no nosso meio, profetiza para o seu irmão, aleluia, profetiza, o irmão vai, profetiza. Profetiza, mas a Bíblia manda, irmãos Orlando, a Bíblia manda profetizar. Só que ali em Ezequiel é Deus que mandou profetizar. Ali é Deus. Senhor, porventura esses ossos podem se tornar a viver? Aí os irmãos sabem ali, Ezequiel 37, tem irmãos aí, ó. Tem pregador que pula, profetiza na sua vida, profetiza. Irmão, nós temos que tomar cuidado com isso aí, ó. Então, a hermenêutica é a arte de interpretar texto sagrado. Por isso que nós não podemos acrescentar e também não tirar. Então, irmãos, nós sabemos que, agora nós indo para a nossa conclusão, né? Ou seja, a inspiração da Bíblia compreende, já falei, né? Inspiração verbal plenária, as traduções, a revelação, né? A lição aqui é pequena, né? Então, irmão, nós vemos aqui a conclusão. A Bíblia, ela é a fonte mais fidedigna sobre a origem da vida do homem, né? Bem como o desenvolvimento da humanidade a partir da criação, passando pela queda, né? O homem caiu, depois redenção, ele foi redimido, até o final de todas as coisas, que é a glorificação ou consumação dos séculos, né? Conforme o estudo a preço, a Bíblia é a palavra de Deus, ainda que os ateístas ou materialistas invistam de forma grosseira contra o santo livro, este permanece inabalável em seu conteúdo, revelado e inspirado por Deus. Ou seja, o diabo, ele vai fazer de tudo que esse compêndio, essa coleção de livros seja extinta. O diabo pode pegar os seus mensageiros e queimar todas as Bíblias que existem no universo, para falar assim, agora eu vou queimar todas as Bíblias no universo e vai acabar, né? Pode pensar assim, não é? Mas aí os irmãos lê para mim, Salmo 119, versículo 89, 119, versículo 89, alto e bom som. O que está escrito aí, irmão? Versículo 89. Amém. Está vendo? O que nós temos aqui embaixo, irmão, é a cópia. Os irmãos estão entendendo? O que nós temos aqui na terra, onde nós pisamos, é a cópia. A original está onde? Está vendo? Por isso que o diabo ele pode tentar fazer o que ele quiser, mas ele não vai conseguir, porque a palavra de Deus ela está firmada no céu, ela está ali. E Mateus 24, 35 diz o quê? Passará os céus e a terra, mas não passarão, está vendo? Irmãos, então a lição de hoje, não temos mais nada para falar isso, porque aqui nós falamos sobre a parte material, né? Sobre o papiro, o pergaminho, como é que foi escrito ali, quem foram esses homens que escreveu ali, né? Não é? E também vem a parte espiritual, como que chegou até a nós, né? Ali foram pessoas inspiradas por Deus, né? Para escrever a palavra de Deus. Tá vendo só? Então é assim, irmãos. E os irmãos também aprenderam que
a Bíblia ela não contém erro, né? Pode ter erro de impressão, igualzinho em João 14:3 ali, né? Não é? E é interessante, eu gosto sempre de trazer a escola bíblica, coisa que nós aprendemos. Por isso nós temos que estudar o tempo verbal da Bíblia, porque aí nós aprendemos. Veja bem, irmãos, em Tito 2:11, Tito 2:11 diz assim, ó, a palavra de Deus, abre aí para mim para não perder, de cabeça aqui a gente vai falar melhor, lê aí, Thais. Tito 2:11, é rápido aí porque eu estou vendo os irmãos, já estão incomodados aqui, ó. Está terminando, tá, irmão? Tem 10 minutos ainda? Oh, glória a Deus, 10 minutos ainda. Glória a Deus. Abre aí, Tito 2:11, rápido, irmãos. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Irmãos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Lembra quando nós estudamos lá na quinta série, sexta série, quando nós aprendemos que o verbo, ele concorda com o sujeito em grau, número e gênero? Os irmãos lembram? Então uma coisa errada aí, os irmãos já pararam para entender? Porque a graça de Deus se ama. Graça é o quê? Graça é um substantivo, não é? É ou não é, irmão? Graça é um substantivo que feminino, não é? Não é feminino? Você não fala assim, ó, ô graça. Você fala o quê? A graça, não é? Então, se é graça, é substantivo feminino. Então, tinha que ser o quê? Manifestada, né? E como que está aí? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que nós entendamos sobre isso aí, irmãos? Graça é um substantivo feminino. Manifestado é verbo. Então, no caso ali, a concordância ali, concordância verbal, teria que ser assim, ó. Porque a graça de Deus se há manifestada. Não é? Nós não aprendemos na escola assim? Não é, Thais? Nós não aprendemos que concorda em grau, gênero e número? O substantivo e o verbo? E não está se concordando? Os irmãos querem saber por causa disso aí, irmão? Quer saber por quê? Porque manifestado é obra do Espírito Santo de Deus. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Porque se fosse manifestada, outras que eu não posso falar, pegaria carona. Então isso aí eu atribuo o quê? Obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, pastor Zé Carlos tem a oportunidade, se você quiser acrescentar alguma coisa, os irmãos, se quiser acrescentar alguma coisa também, tem 5 minutos aqui. Pode acrescentar, pastor. Presta atenção, irmãos, ó. Ó. É. Isso, pastor. E tem uma coisa também, né, pastor Zé Carlos? Antes deles escrever a palavra ali no livro, eles pegavam uma cópia, tiravam aqui, ó, e antes deles começarem a escrever, eles oravam, pediam a Deus com medo de escrever errado ali, ó. Será que eu vou escrever... Sabe, buscava oração a Deus, não era de qualquer jeito chegar assim, dar na cabeça deles, eles iam escrever, não. Era cuidadosamente, minuciosamente cuidadoso, para chegar até a nós hoje, amém, irmãos? Irmão, e todo segundo domingo de dezembro, comemoremos o dia da Bíblia, não deixa de vir, amém? O irmão tem um versículo, ele faz um cartaz, escreve ali, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para não pegar contra ti, faz cartaz, coloca aqui, né? Vai ter um mural ali, porque a parede agora está pintada, né? Então, coloca no mural, traga a sua contribuição. Os irmãos aqui, ó, eu vou falar algo aqui que tem uns irmãos que vão discordar. Mas a irmã Marluz, que já tem bem tempo aqui, ela vai falar, irmão, todo dia 2 de dezembro, desde quando eu converti, eu aceitei a Jesus,
Só existia o José Orlando Medeiros, que trazia a Bíblia desenhada. Eu pagava o moço para desenhar a Bíblia, escrevia esse dia da Bíblia. Aí eu escrevia, eu ficava brigando com o pastor Orlando. Pastor Orlando, deixa eu lá escrever, deixa eu lá falar como é que foi a Bíblia. Eu vou dar uma oportunidade para os irmãos. Começou a trazer cartaz. E isso aí não pode cair não, mano, tem que continuar. Traz cartaz, traz o versículo bíblico, comemora, vamos proclamar a Bíblia, que é o 2º domingo de dezembro.